Então, como eu vejo aqui, acho que todo mundo que está aqui já está conectado direitinho. Provavelmente chega mais gente depois, tem gente assistindo a gente pelo YouTube também, mas acredito que eu já posso introduzir, né, essa conversa, falando um pouquinho sobre esse tema e sobre essas pessoas. Só me dá um minutinho aqui que eu já volto. Tá bom? Espera aí. Prontinho, gente, estou aqui. Sophie já falou meu nome, né? Sofia já disse, mas eu sou Laura Nunes, sou poeta, cantora, compositora, estudo letras e faço parte do PET Letras, que é o grupo que está organizando esse evento lindo que é o Odu Xirê de Artes Negras. Muito boa noite para todo mundo que está aqui, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um dos nossos xirês. O Odu Xirê de Artes Negras é um evento que começou no dia 15 de junho e vai até dia 10 de julho, e está acontecendo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Alguns eventos acontecem por live no Instagram, do Pet Letras UFBA, e outros acontecem aqui por conferências pelo Zoom, com transmissão para o YouTube. É uma felicidade muito grande para a gente estar realizando esse evento, mesmo que virtualmente, é um evento que aconteceu, sua primeira edição no ano passado, em dezembro, presencialmente, e que esse ano, essa segunda edição, que é a Permanecemos Vivas, está ocorrendo virtualmente, porque é a única forma que nós temos, né, de nos conectar com outras pessoas e continuar difundindo o que a gente acredita. E como o próprio nome já fala, né, por si só, o Odu Xirê de Artes Negras é um momento de partilha, é um momento de compartilhar essas artes produzidas por pessoas negras. A gente está trazendo uma série de campos artísticos, né, colocando em pauta diversos campos artísticos, e enxergamos a dança como uma arte essencial de ser debatida, de ser discutida dentro desse âmbito de artes negras. Né? A gente está muito feliz de receber aqui 3 dançarinas, 3 mulheres, como Dandara Baldez, Brisa Okun e Patrícia Maria. A Dandara Baldez é nascida em São Luís do Maranhão, começou a praticar a dança aos 9 anos de idade em blocos afros, filha de brincante das manifestações maranhenses, mãe de Ianô e pesquisadora da cultura popular. Morou na Amazônia durante um ano, desenvolvendo trabalhos com os índios tucanos e Yanomamis, seguindo seus roteiros de viagens pelo mundo. Morando em Salvador, foi professora de capoeira do Projeto Axé, se tornou a primeira mestre em cultura popular pelo Programa de Pós-Graduação de Dança da Universidade Federal da Bahia, onde atualmente trabalha como professora substituta. Temos a Brisa Okun aqui, que é dançarina, intérprete, modelo, artista visual, empreendedora, dona da marca Leoas, estudante da Escola de Dança da UFBA, formada no curso preparatório da FUNSEB, e ela acredita no potencial da consciência do corpo criativo na dança como veículo político transformador. E a Patrícia Maria, paulistana de nascença, baiana de alma e coração, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, professora de linguagens e seus códigos, poeta, cantora, mestra em Literatura e Cultura, também pela UFBA, integrante do grupo de pesquisa Corpos Dissidentes e graduanda em dança também pela UFBA. Integra os coletivos de dança Movimento Belly Black e Rasque Social, grupos que visam promover a dança do ventre para mulheres negras e outros grupos minoritários, tornando-a mais acessível e democrática, lutando pela visibilidade e o empoderamento das mulheres negras no mercado da dança do ventre, desenvolvendo essa arte a quem é de direito e a muito excluídas da possibilidade de usufruir dela. Então, são essas grandes potências, grandes mulheres que estão aqui reunidas hoje para conversar com a gente. E antes de passar a palavra para a Mariana Oxente, que vai começar esse diálogo,
né, introduzir algumas perguntas para a gente começar a discutir, eu queria pensar um pouco sobre esse tema, né? A gente traz aqui uma conversa sobre o corpo da mulher negra em dança. E quando a gente fala de corpos de mulheres negras, estamos falando de corpos que são historicamente explorados, objetificados, hipersexualizados e também sistematicamente silenciados, porque a política de silenciamento das vozes negras também afeta o nosso corpo, porque o nosso corpo fala muito por nós. Nossas expressões são a cara de uma identidade, de uma ancestralidade. Então, o nosso corpo dialoga com tudo isso. E falar sobre corpos de mulheres negras em dança é, então, falar de um resgate, falar de uma busca por nós mesmas e falar de um agente transformador. Então, gostaria, nesse momento, de passar a palavra para a Mariana Gente e desejar que esse Tirê seja mais um belíssimo momento como esses que estamos construindo. Obrigada, Lara Nunes sempre arrasando. É um prazer, gente, estar aqui com todas vocês, né? Somos mulheres em maioria, então eu estou muito feliz, né? Agradeço também em nome do PET Letras, como Lara falou muito bem, né? Para nós do PET Letras é interessantíssimo e muito importante também lidar com as várias outras linguagens, né? Sobretudo as linguagens artísticas. Então, eu estou muito feliz e agradeço, né, a participação de todas as pessoas, tanto as palestrantes quanto as pessoas, né, ouvintes aí, o público, né, que vão também partilhar com a gente esses conhecimentos. Enfim, feitas as devidas apresentações de mestra Dandara, de Brisa, de Patrícia, eu vou me apresentar, né, também. Sou Mariana Gente, integrante do PET Letras, né, graduanda em Letras Vernáculas pela UFBA. Sou integrante do grupo de capoeira Angola Mourão e também sou integrante do coletivo Zeferinas, né, mais uma vez. Extremamente feliz, um pouco ansiosa, né, pelas potências aqui que a gente está mediando, mas eu acho que a conversa vai ser ótima, né, justamente por todas as mulheres que... Bem, eu vou iniciar com uma pergunta introdutória mesmo, né? Eu conheço, por ser capoeirista, conheço um pouco mestra Dandara e admiro muito o trabalho dela também. E fiquei ainda mais feliz de conhecer também a trajetória, né? Um pouco mais de Brisa e de Patrícia. Bem, adiante, eu queria saber, né, começar com essa conversa justamente buscando que vocês falem sobre a trajetória inicial na dança, né? Como é que foi? Porque eu percebo que, na maioria das vezes, o caminho da dança se inicia anteriormente à entrada na academia, né? Sendo que todas as três, né, participantes que temos aqui hoje estiveram ou estão, né, no Instituto de Dança da UFBA. Então, nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa trajetória anterior à entrada, né, no Instituto de Dança e, em seguida, que vocês falassem um pouco também o que representou, né, a entrada no Instituto e como, de certa forma, né, se houve algum conflito entre as suas vivências e o espaço, o ambiente acadêmico, como é que isso se deu, né? Se foi tranquilo, se houve alguns questionamentos, algumas problemáticas, enfim, vamos seguir e bom diálogo para todas nós. Quem prefere começar? A mais novas, mais velhas? Não sei. Eu sou uma criança, eu só tenho 40. Novinha. Então, quando eu comecei, assim, eu lembro logo dessa questão do axé, né? Então, assim, na minha religião, que é uma religião da encantaria, quando você vê um vodunze dançando, quando você vê um vodunze recebendo o seu encantado, é a primeira sensação
presente da dança. E essa dança que também ela tem um sentido da sua ancestralidade encarnada. Então, eu sempre quis estar no meio daquele xirê, que xirê é uma palavra banto, quer dizer brincadeira, né? Eu sempre quis estar no meio daquele xirê, eu sempre me via ali. Mas as minhas responsabilidades fora sempre me conduziram para um lugar mais longe das obrigações religiosas. Mas meu primeiro contato foi na religiosidade, porque desde muito pequena a minha família toda fazia parte, né, da encantaria, e no Maranhão a gente tem apenas uma casa que tem candomblé, que é essa casa que eu faço parte, né, que é a Casa Fonte Achante. Então, toda a festa, eu estava lá desde muito pequena, e eu com 10, 11 anos de idade, eu já corria atrás dos terreiros, né, ia para as casas ver as festas de terreiro, para olhar, ou então, como eu bordava, fazia crochê desde pequena, às vezes os encantados me pediam presente, né, pediam lenço, pediam aqueles ojá bordado, pediam uns pontos lá bordados, e eu já desde muito pequena tinha aquela responsabilidade de bordar ou de botar o nome dos encantados e entregar nas festas, né? Então, a minha primeira relação com a dança foi ali, e isso é muito forte e também muito político, porque está tudo muito junto dentro desse espaço onde a gente começa a se movimentar, né? A entender a sua religiosidade ali. Então, aquilo ali é muito forte, e com certeza foi aquilo ali que traçou todos os meus passos, os meus caminhos pelo mundo. Né? Eu tenho uma família de mulheres, hoje em dia, que uma tem 60, outra 70, 80 e outra 80 e pouco, elas viajam o mundo inteiro cantando e tocando, né? Divulgando as caixeiras do Divino, do Maranhão. Então, eu tenho uma referência muito forte de mulheres, né, que estão com essa idade e são referências hoje em dia no mundo inteiro, divulgando um pouco da cultura maranhense e da nossa religiosidade pelo mundo, né? Eu já trouxe elas aqui na Bahia, elas já vieram aqui algumas vezes. Então, eu sempre tive essa referência dançante, né? Eu acho que para muitas aqui também, essa referência do orixá, né? De ter essa referência do candomblé, porque a nossa religiosidade já é dança. Então, para a gente, aquilo ali é muito forte. E a partir do momento em que a gente vê essa representatividade em outros espaços, há uma conexão muito grande com esse fazer político, né, e com essa resistência inicial, que é entender o espaço de resistência, ele começa ali ou dentro de casa, ou dentro da casa de axé, e ele vai para outros espaços, né? Para mim, assim, eu hoje em dia eu costumo muito falar sobre academia, mas eu falo bem num lugar de para quem que a gente escreve, para quem que a gente dança, né? Que tipo de dança a gente faz. Agora recente, eu estava participando agora recente do Eu acho que o áudio teve algum probleminha, né? O microfone parece que tá desligado. Pronto, agora ligou. Foi? Agora tá, agora ligou. Agora a gente vai te ouvir melhor. Estava ligado antes, alguma coisa aconteceu, tá ouvindo? Então, e aí eu estava nessa discussão do setorial de dança, agora recente, e a gente estava discutindo justamente que a mulher preta ela pode fazer o que ela quiser. E foi uma das coisas que eu pontuei nessa reunião do setorial, que eu falei assim, a gente sabe muito bem que existe a Lei 11.645 e que hoje em dia, com essa atual conjuntura política,
os estudos étnicos eles foram proibidos, né, nas escolas, eles não são mais obrigatórios, né, os estudos étnicos. E aí você vai ver se uma preta que faz balé, se ela vai ter a mesma dificuldade de uma preta que faz dança afro ou que faz dança afro-popular, né? A gente às vezes fala dança popular, tem outras etnicidades aí nessas danças populares. E muitas das vezes a gente se perde nessa questão racial porque a gente acha que porque a gente é mulher preta que a gente tem essa liberdade. E não tem essa liberdade. Então, hoje em dia, por exemplo, se a minha escolha tivesse sido o balé clássico, eu teria muito mais aceitação em alguns espaços do que fazer capoeira, ou do que fazer o tambor de crioula, ou do que fazer as danças afro. Justamente porque eu estou levando à frente uma questão política, uma questão da dança de matriz africana, e por isso eu vou ser barrada em algumas escolas. Não é à toa que existe a Lei 11.645, né? E muitas das vezes essas questões, quando a gente entra no caminho da dança, ela é perdida porque as pessoas acham que a gente realmente tem essa liberdade e a gente não tem essa liberdade, principalmente nas escolas. A gente sabe que o balé clássico, então a dança moderna, elas não precisam de lei para elas subsistir nesses espaços. Elas não precisam de lei para elas acontecerem, né? Tem várias escolas de balé que a gente sabe muito bem que, por exemplo, da minha época que eu fazia dança, eu fiz balé clássico, olha que eu adoro balé clássico, né? Mas a estrutura racista existe dentro dela. E aí eu perguntava assim, mas para que a gente tem que fazer balé clássico? Eu disse, não, mas é para limpar a sua dança, porque o balé vai limpar as outras danças. Então, a gente precisa entender bastante como é que a estrutura racista também atravessa as questões das manifestações de matriz africana ou até das questões indígenas, né? Que não é, a gente não sobrevive no mesmo espaço. E dentro disso, a gente vê um silêncio muito grande, o silêncio como fala, né? Espiva que vai perguntar se pode o subalterno falar. E quando a gente pensa nessas danças de matriz africana, falando sobre a questão do corpo, a gente vê muito sobre a trajetória silenciosa, mas é uma fala muito potente dessas danças que acontecem, né, ligadas a essas matrizes, que não vem da pátria, vem de uma mátria, né, vem de uma matriz, mas que ela é muito articulada dentro desse pensamento da resistência. Então, estar dentro da academia é uma outra resistência, porque eu lembro que para eu entrar na graduação, eu não participei de cotas, né? Eu não tinha cotas, as cotas não atendiam a minha questão, porque eu fui bolsista durante uma boa parte dos meus estudos, então, na época que eu fiz vestibular, a minha categoria não atendia a questão das cotas, eu não pude ingressar na faculdade pelas cotas. E, nesse sentido, a dança já estava, né, na minha trajetória desde pequena. E aí eu fiz teatro a primeira vez, eu fiz teatro em Brasília, na escola do Cine de Moraes, mas eu sempre fiquei pensando o que eu sabia fazer, né? Porque as questões de trabalho e de emprego, do que você vai fazer na sua vida, isso é muito forte. E a gente fica com uma grande dúvida, assim, do que eu vou fazer, porque na minha casa também ninguém acreditava na dança enquanto uma profissão e nem enquanto um potencial epistemológico, né? Hoje em dia é até uma surpresa para minha família os caminhos que eu conquistei, os lugares que eu conquistei e a forma que eu fui galgando conhecimento a partir desse fazer que saiu lá do umbigo, lá da religiosidade, e que foi uma coisa que eu sempre acreditei. E durante essa trajetória de ir para vários lugares, Amazônia, andar por aí, eu só consegui ingressar na faculdade aos 28 anos de idade, com uma filha no colo, né? E eu tinha 7 anos, mais ou menos, quando eu consegui ingressar na faculdade. Então, a faculdade também foi um espaço muito difícil, porque não é um espaço feito para mulheres, mães, né? E nem com crianças no colo. Então, a minha graduação foi muito difícil, né?
E até porque a escola de dança tinha um processo, naquela época, tinha um processo muito grande de afastar tudo o que era meu. Então, tipo assim, era a escola de dança contemporânea. Então, não existia contemporaneidade negra. Na minha época, lá dentro, já, embora já muitas mulheres, porque já tinha muitas referências lá dentro, porque eu conheci o grupo de dança Odundê, eu tinha 14 anos, lá no Maranhão, quando a gente levou elas para fazer um intercâmbio lá, então eu conheci Leda, da Martins, Suzana, Bebé, todo aquele grupo, eu conheci elas em 95, eu tinha 14 anos, então eu já tinha um sonho com a Bahia muito grande, né, de conhecer a dança e de conhecer a Bahia, porque aquilo estava na minha trajetória. Só que eu não entendia aquilo como uma potência e nem pensava aquilo na academia. Mas a minha própria trajetória de mulher preta não me deu muitas possibilidades. E foi na dança que eu encontrei uma possibilidade de ingressar na faculdade. Porque, na minha época, tipo assim, eu não fiz curso de datilografia, como, por exemplo, uma das minhas irmãs fizeram, né? Que naquela época ainda era aquela máquina. Eu não fiz curso de computação. Eu não fiz muitos cursos profissionalizantes. Então, a dança já foram as únicas coisas que eu fiz e porque tinha na minha comunidade, né? Os blocos afros eram muito fortes porque era aquela representatividade de resistência e de discussão política das questões raciais. Então, desde muito pequena, era aquilo que eu tinha como referência e foi aquilo que foi fazendo a minha trajetória. Dentro da faculdade, falando dessa dificuldade que eu tive na graduação, de ter que me afastar, porque é uma lavagem, é essa coisa das pessoas se uniformizarem mesmo, porque você tem que produzir. Lá na escola de dança tinha uma disciplina que tinha uma disciplina que a gente tinha que fazer um solo. E esse solo estava muito voltado para essa questão contemporânea, né? E aí eu fiz um solo que chama Xadaz 5. Até hoje as pessoas me pedem muito para apresentar esse espetáculo e me perguntam sobre o que era aquela trajetória, mas assim, o que está ali para a academia tinha uma visão um pouco distante das minhas africanidades, mas para mim não tinha, né? Porque eu não poderia me desfazer das minhas referências, por mais que a faculdade me obrigasse muito. Então, lá, durante muito tempo, eu fui fazer parte de espetáculos com diretoras maravilhosas, mas eram com diretoras que nunca discutiam questões das negritudes. Foi Links, Paradox, Móbius, muitos outros espetáculos. Eu acho que o único espetáculo que eu já fiz que discutia essa questão da negritude foi o Irepó, mas eu já estava fazendo o bacharelado, porque eu fiz a graduação em licenciatura e depois eu fiz o bacharelado. E foi quando eu encontrei a professora Lara Rodrigues, que é mestre de capoeira também, que é uma mulher branca dentro da faculdade, mas era a única que tinha essa graduação, porque a gente tem outras professoras pretas na escola, mas que não ensinavam na graduação, porque são funcionárias técnicas. E aí lá foi que eu fui reencontrar essa questão negra presente como um processo criativo, né? Como uma possibilidade de estudar e de coreografar e de cantar, que foi ali que eu fui voltar a trabalhar com a mestra, com a professora doutora Inácia Falcão, e fui mergulhar dentro dos trabalhos do mestre Didi. Então, o processo de encontrar alguém que me guiasse ali naquela questão foi que me deu um direcionamento para entrar no mestrado também com uma pesquisa preta. Uhum. Porque senão não teria essa possibilidade, né? Dandara. Só um momentinho. Oi. A gente está gostando muito de estar ouvindo, né? Só que, por conta do tempo, vamos ouvir as respostas das outras, de Brisa e de Patrícia, e aí, posteriormente, a gente volta à pergunta direcionada, só para a gente conseguir organizar um pouco melhor o nosso tempo aqui, tá certo? Boa noite. Vou falar, então, logo depois de Dandara.
Novamente é uma honra estar aqui, compartilhando, né? Estando nesse espaço com vocês, com Dandara e com Patrícia. Dandara me conheceu mais nova e agora é minha professora, então para mim está sendo realmente uma honra estar aqui. Enfim, falando mais sobre a minha trajetória antes de entrar na academia, ou antes até de ter acesso à dança de forma técnica, né? Em minha casa, a gente sempre foi muito expressivo e a musicalidade sempre esteve muito presente. Minha família era uma banda de reggae desde quando eu nasci, e aí eu sempre tive contato com dança e expressividade dentro de casa. A gente sempre foi uma família dançante, né? E minha mãe sempre teve o cuidado de estimular a expressividade para que as outras pessoas não se expressassem por mim. E aí, enfim, né, fui crescendo e entrei num colégio particular. No colégio particular, né, é um pouco mais complexo todas essas questões raciais, mesmo sendo um colégio de bairro, ainda assim muito ocupado por pessoas brancas e muito racista, né? E aí sempre tinham trabalhos de dança dentro do colégio. E eu sempre tive desenvoltura para desenvolver coisas de dança, coreografia e etc. Também, desde pequena, fazia capoeira e fiz ginástica rítmica. Então, eu sempre tive desenvoltura para poder desenvolver coreografias, enfim. E aí eu fui crescendo nesse espaço e alguns projetos, os alunos precisavam fazer coreografias para apresentar, né? E as coreografias eram feitas por mim, na maior parte das vezes. As coreografias eram feitas por mim, mas eu nunca estava na frente. Eu sempre era passada para trás. Eu sempre dançava atrás, porque não era suficientemente boa para estar, sendo que as outras meninas também não eram, né? Mas não eram, enfim. E aí fui crescendo nesse espaço, até que certo dia eu fiz uma coreografia de São João. E aí uma professora olhou para mim e falou assim: "Nossa, você é muito expressiva, você precisa estar na frente. Quem fez essa coreografia?" Aí eu falei: "Foi eu que fiz." E ela falou: "Você que fez e você está no fundo por quê?" Aí eu falei: "As outras meninas não deixam eu estar na frente." Ela: "Não, você vai dançar na frente." Pronto, a partir dali eu fui passada para frente e os pais começaram a elogiar o trabalho, né, a coreografia e a interpretação. E a partir dali ninguém nunca mais me tirou da frente. Eu fui dançando todos os anos na frente. E aí, no meu primeiro ano do ensino médio, uma amiga minha chegou para mim e falou assim: "Olha, existe a FUNSEB, você conhece? É um lugar de dança público e você vai ter contato com várias vertentes de dança para poder se aprofundar tecnicamente." E aí eu entrei na FUNSEB, eu corri atrás e entrei na FUNSEB. A FUNSEB é um universo completamente diferente. Me senti muito mais abraçada, muito mais contemplada. É um espaço majoritariamente ocupado por adolescentes, mulheres negras. E na FUNSEB é muito estimulado essa questão de valorização da ancestralidade e pesquisa pela ancestralidade, apesar de você ter, sim, contato com técnicas que são eurocêntricas. Enfim, e aí dentro dessa instituição pública, que eu me senti contemplada e abraçada por algumas questões, eu também me senti deslocada em outras questões, porque eu percebi que existiam profissionais que tinham aprofundamento em técnica, mas não tinham preparo para poder lidar com adolescentes, com meninas adolescentes que são negras e que estavam ali dançando. Porque quando você entra numa sala de aula para dançar, você não deixa de ser quem você é quando você passa. E assim, alguns profissionais não tinham cautela para falar, para dizer coisas, para oprimir. Então, assim, eu me via num lugar muito de fragilidade. Eu não era estimulada a pensar dançando mais. E quando eu era estimulada, existia uma barreira de opressão, né?
E aí eu continuei nesse lugar, na Conceb. E aí paralelo a isso, eu estava na escola, né? E aí eu pensei, agora é o momento de fazer faculdade. O que eu vou fazer? Vou fazer publicidade e propaganda, que vai me dar dinheiro, ou eu vou fazer dança, que é o que eu amo fazer e que eu sei fazer. Fiquei nesse impasse. Minha mãe me aconselhou a fazer o que eu amo, mas alguns mais velhos da minha família tinham aquela coisa de que os mais velhos tinham aquela coisa de você precisa ganhar dinheiro primeiro, para depois você fazer o que você gosta. Eu pensava, mas a minha mãe falava, né? Se você faz o que você gosta e se dedica àquilo, você vai conseguir um retorno independente. Óbvio que vai ser uma jornada muito difícil, né? Árdua, mas se é o que você quer fazer, que você sabe fazer, vá por esse caminho. Ok. Fui, fiz vestibular para poder entrar em dança. Também existia outro impasse, que é o curso profissionalizante da FUNSEB e a UFBA. Só que eu estava na minha cabeça, existem algumas necessidades, que são as necessidades pessoais minhas e são as necessidades do meu entorno que fazem parte de mim. E eu precisava decidir se eu queria seguir, porque o curso profissionalizante da FUNSEB iria me dar mais suporte na carreira de dançarina intérprete, enfim. E na academia eu teria acesso a outras coisas, como licenciatura, da aula, enfim. E eu precisava buscar coisas que eu pudesse compartilhar com os meus, que eu pudesse transformar dentro desse espaço, né? E aí eu fiquei nesse impasse e decidi, não, vou continuar na UFBA, não posso fazer o curso noturno, porque algumas pessoas ainda fazem isso. O profissionalismo da FUNSEB é feito durante a manhã, e algumas pessoas fazem o profissionalizante de manhã e pegam noturno em dança. Eu não posso fazer isso porque a UFBA é um espaço super perigoso de noite. Se você for um homem cis branco, quem dirá isso para uma mulher negra, né? Uma mulher preta sair 11 horas da noite do campus de Ondina é inviável. Algumas pessoas se arriscam porque não existe outra possibilidade, mas eu tendo outra possibilidade de viver de outra forma, eu optei pela mais segura, né? Então, descartei a possibilidade de fazer, por enquanto, o curso profissionalizante da FUNSEB. Porque a UFBA me daria recursos para poder trabalhar com o que eu quero com o meu coletivo. E é isso, basicamente. Não sei se eu contei a história, mas é isso. Perfeito, obrigada, Brisa. Oi, gente. Ai, com certeza. Noite. Super deu conta. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. Porque ficou meio travado aqui para mim, mas... Bom, eu sentei para fazer as contas hoje. Hoje não, há alguns dias, né? De quanto tempo de dança. Deu um sustinho, mas é bom. Assim, eu comecei na dança por conta de uma amiga minha que fazia coral comigo. Então, o que me levou para a dança, de uma certa forma, foi a música. E ela me convidou para poder fazer uma aula, um belo dia, né, de dança do ventre. E aí eu fui e estou há 11 anos. Né? E assim, dentro desse processo, essa questão de caminho artístico e tal, dentro da dança, dentro da minha família, quem está no ramo artístico sou só eu, por enquanto, né? E assim, dentro desses anos, né, desse tempo que eu tenho de dança, já houve algumas transformações, né, dentro desse mercado, porque eu peguei uma dança do ventre extremamente embranquecida, sabe?
que inclusive, de uma certa forma, era bastante violenta com o corpo de mulheres negras, né? A questão do cabelo, a própria ideia que a gente tem, né, de bailarinas e professoras de dança do ventre, né? Quem são as pessoas que estão ocupando esse espaço? Isso tem mudado com o tempo. Nesse tempo que eu tenho, né, de dança, isso tem mudado. Graças a Deus, a gente tem conseguido movimentar esse mercado para essa mudança. Então, a dança do ventre eu já faço há 11 anos, professora há 7 anos, 7, 8 anos, por aí. E o mesmo dilema que Brisa teve com relação à escolha de caminho acadêmico, eu também tive. Então, assim, primeiro eu fui para letras, porque tinha essa questão, né, de trabalho, de conseguir dinheiro. Eu trabalhava como empregada doméstica, então eu queria sair desse espaço, né, já estava complicado para mim também, né? Então eu fiquei muito dividida nessa questão, né, entre fazer dança ou fazer a licenciatura, né? Optei pela licenciatura em letras, fiz todo o curso, fiz o mestrado, e aí ano passado eu fiz o Enem para poder. Na realidade, eu fiz o Enem como teste, né, para poder conversar com meus alunos sobre a prova e tal, e passei. Aí, quando eu passei, eu decidi fazer dança. E, assim, Dandara também é minha professora, lá na faculdade de dança, e eu tenho a consciência e a noção de que hoje eu encontrei eu tenho essa consciência de que eu encontrei uma outra faculdade de dança, né? Então, algumas discussões realmente já estão sendo feitas, os professores eles têm se colocado dentro desse processo para poder discutir as questões relativas à etnicidade, né? Material também. E, assim, uma coisa que tem sido para mim interessante nesse caminho, que é promover a teoria com o corpo também. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Tem sido um dos desafios para mim. Acho que é isso. Ótimo, obrigada, Patrícia. Muito obrigada, gente, pelas trocar um pouco da trajetória de vocês, coisas tão particulares também com a gente, né? Que envolve subjetivo, social, enfim, nossas comunidades. Enfim, mestra Dandara, a gente acabou tendo que interromper parte da biografia da senhora, a senhora falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Enfim, me desculpe até, mas porque o que tem de pergunta que o povo quer fazer não tá brincadeira. Mas, assim, pensando ainda, né, uma parte, né, da sua trajetória também, eu estava lendo a biografia, né, que a senhora enviou, mini bio, né, que a senhora enviou para a gente. Tem um momento marcante, né, que me causou surpresa, né, que a senhora fala sobre que a senhora foi a primeira mestra em cultura popular formada, né, pelo programa de pós-graduação em dança da UFBA. Uma surpresa que, de início, a gente recebe com felicidade, mas depois com questionamentos também, né? Nossa, meu Deus, tão recentemente, né? A primeira mestra em cultura popular, enfim. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, né? Como tem visto, assim, as tradições, né, do Instituto de Dança, já falou um pouco mais, enfim, discorrer talvez um pouco mais sobre isso, a tradição, né, do Instituto, e também pensando, né, justamente nesse estado, né,
na Bahia, um território que possui incontáveis manifestações das culturas populares, como é que esse estado pode reconhecer tão tarde, né, tão tardiamente, a cultura popular, né, no Instituto de Dança? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Bom, quando eu fiz minha defesa, foi o mesmo espanto, porque, inclusive, me comunicaram isso durante a minha defesa, né? Que eu era a primeira mestra formada pelo programa de pós-graduação. Até porque o programa no qual eu me formei, ele não existia. Antes só existiam os programas de o evolucionista e o criacionista. Então, o culturalista não existia, que foi a terceira categoria que tem dentro do programa, né? Que você pode escrever ali dentro qual que você vai encaminhar a sua pesquisa. E por isso que eu já tinha tentado várias vezes, né? Muitas das vezes a gente se questiona, tipo assim, não sou inteligente, eu não li bastante, não é suficiente o que eu sei para adentrar aquele espaço. A escola é uma escola que vinha com um pensamento totalmente alemão, né? Jan Karuska sempre foi o pensamento da escola de dança. Então, tem um movimento hoje em dia muito forte, né? Como as meninas falaram, hoje em dia, se imagina se eu já peguei ainda uma fase difícil, imagina para as outras que vieram antes de mim. Então, elas conseguiram alcançar e deixar já um tapete macio para a gente pisar. E ainda assim, dentro do programa de pós-graduação, o pensamento africano, as matrizes africanas ali dentro, é uma coisa que a gente ainda luta para resistir ali dentro, né? Agora, recente, eu soube que eu passei com mais um artigo para o ANDA, né? Que é um processo de pesquisadores em danças que vai ter o congresso agora da ANDA. E eu lembro que em 2017, quando eu fui apresentar a minha primeira pesquisa, foi um choque para aquelas pessoas lá dentro, porque eu falei assim, poxa, eu tinha apresentado a minha pesquisa sobre dança afro, sobre tambor de crioula, e aí nem a Helena Katz, nem todas as referências que eles me obrigaram a ler a vida inteira, eles não conseguiam contribuir com a minha pesquisa. Aí eu fiz essa pergunta durante o congresso, eu falei assim, vocês me obrigaram a ler todas as questões aqui dentro e vocês não conseguem contribuir, parece que eu sou um extraterrestre aqui dentro, parece que todo mundo aqui é branco e eu sou a negra, né? Porque todo mundo aqui se acha branco, né? E aí foi um choque muito grande as minhas questões dentro da faculdade, justamente porque é um espaço, imagina, a escola tem um pensamento alemão, formada com esse pensamento alemão. Então, a Europa, o pensamento europeu, o conhecimento europeu, a biografia é toda voltada para as questões eurocêntricas. Então, as africanidades, assim, quando eu trouxe nas minhas referências as questões populares, os mestres populares, eu trouxe a dona Nadia da Mussuca, que é lá de esqueci o lugar agora, mas ela é daqui também do Nordeste, que tem uma da tradição da cultura popular. E aí eu fiquei questionando a própria faculdade, né, de como que a gente conseguiria sobreviver ali dentro se a gente não tem essa possibilidade. Então, se você for ler, talvez hoje em dia já tenha alguma bibliografia que seja alguma referência preta, mas porque já tem a Amélia, né? A Amélia é a primeira professora preta lá dentro do programa de pós-graduação, né? Aí trouxeram agora a Inacira Falcão, porque a Inacira Falcão, ela estava na Faculdade de Campinas, né? Que é uma mulher maravilhosa, tem vários conhecimentos, se formou na África, né? Tem um mestrado dela na África, mas dentro da Escola de Dança Bahia, onde tem toda essa referência da cultura popular, dentro da universidade, ainda é o pensamento eurocêntrico, é o pensamento alemão. Então, as performances, como se a performance negra não existisse. Então, é a performance eurocêntrica.
é o pensamento criacionista eurocêntrico. Então, é bem complexo sobreviver ali dentro. Depois de mim, começaram a entrar outras pesquisas, porque, por exemplo, são poucas as pessoas que querem pesquisar cultura popular. Que aí eu volto naquela questão que eu falei da Lei 11.645. Porque as pessoas, quando entram na faculdade, se encantam muito com a questão que se distancia muito da africanidade. Porque, por exemplo, eu, enquanto cultura popular, eu posso estar falando de processos de criação, eu posso estar falando de performance, mas até então eles nos folclorizam. Eles entendem que você é um folclore e que o folclore não tem conhecimento. Então, durante muito tempo, a faculdade tratou a dança popular, a cultura negra, como folclore, justamente para negar as epistemologias. É um epistemicídio, né? É uma questão epistemicida, para negar esse espaço de conhecimento, para negar esse espaço de sobrevivência lá dentro. Então, muitas das vezes na faculdade, eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as teorias, porque nenhuma professora me trazia nenhuma leitura sobre questões negras, mas eu tinha que ler milhões de leituras, Rancière e Foucault, e outras leituras que nem sequer falavam de mulher e nem sequer falavam de pretos. Então, dialogar com aqueles professores era muito complexo, porque aí você entra nesse lugar de que você é problemática, né? Eles te dão nota baixa porque começam a dizer que você não tem inteligência, né? Então, aconteceu isso comigo, né? Uma das professoras lá, antes de eu fazer a prova, no começo do semestre, ela disse que ia me dar nota baixa porque eu era mais fraca, e sendo que eu passei em 9º lugar com a nota 9,7 e não tinha cotas para pós-graduação na época, então eu passei com uma das maiores notas, né? Porque a menina que passou em primeiro lugar tirou 9,5, e eu tirei apenas décimos de diferença da posição dela, passei em 9º, e mesmo assim fui questionada lá dentro, porque eu dizia assim, como é que... Eu perguntei para dentro da faculdade, eu falei assim, eu estou no mestrado, vocês estão aqui para contribuir com a minha pesquisa, mas como é que vocês vão contribuir com a minha pesquisa se vocês só trazem leituras, que meu projeto pode sobreviver aqui dentro? E aí, foi nisso que eu tirei a nota 5 e comecei a ser questionada, né? 2 ou 3 professoras começaram a implicar comigo. Então, é muito difícil quando você enfrenta, porque eles te colocam logo... Enlouquecer uma mulher preta dentro de um espaço acadêmico é muito fácil. Então, é logo isso que elas fazem, né? Essa mulher é louca, ela não tem conhecimento, então é isso. E a minha defesa, assim, eu não tive nenhuma dificuldade, apenas nessa professora que eu tirei uma nota baixa, mas eu fiz a minha disciplina, eu saí da escola de dança, então eu procurava as minhas disciplinas como aluna de doutorado especial na escola de filosofia, em outros espaços, e eu só tirava 10, e na escola de dança era o único lugar, e aí que era muito mais difícil sobreviver lá dentro, né? Sendo que, imagina, o lugar que mais tem preto no Brasil, a Bahia, você entender que a sua pesquisa não vai sobreviver lá dentro, porque a maioria das professoras são paulistas e são brancas, e elas não estão se importando com a pesquisa, elas estão preocupadas com as trajetórias delas. Então, é muito difícil você sobreviver lá dentro com a sua pesquisa se você não tiver com um orientador, ou então com as próprias professoras que estão ali dentro, se você não tiver servindo nesse lugar de subserviente mesmo. Você tem que servir a essas pessoas, porque senão você não consegue sobreviver lá dentro. Você começa a ser um problema. Então, até para eu estar hoje lá como professora, eu não entrei em qualquer lugar, né? Entrei na cadeira de professora substituta, mas como professora de dança afro, mas porque eu tenho essa versatilidade, né? De conversar com as culturas populares, de conversar com as culturas negras e até de fazer essa própria crítica lá dentro, né? Por que eu sou cultura popular, mas eu não sou cultura negra, né? Aonde é que eu me encaixo? Porque até isso é uma forma de fazer com que você perca espaço na hora de prestar um concurso. Então, é muito complexo, mas a gente consegue
pequenas mudanças, né? Da época que eu entrei, que foi 2016 até agora, já aconteceram pequenas mudanças. A gente vê que tem um ou outro professor que, mesmo sendo branco, consegue entender essa importância e facilitar a sua vida lá dentro, né? Porque não é a gente que não tem inteligência, é eles que não abrem a porta para a gente entrar. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada, realmente. Eu acho que talvez seja um sentimento compartilhado assim da maioria das pessoas que ingressam. Oi, estão me ouvindo? Na UFBA, na universidade como um todo, né? Seja pública, seja particular, mas assim, eu já presenciei, né, também nas disciplinas, professores falando que eu não posso fazer uma prova somente citando. A live caiu, gente. Eu não posso fazer uma. Eu vou botar o fone. Certo. A imagem sumiu também. Se a senhora puder ver isso aí. Escutando? Enfim, gente. Mestra Dandara, a senhora está ouvindo a gente? Acho que não. Alguém pode dar um alô no direct, por favor, no privado, para ver se ela está escutando. Rapaz, toda vez que eu tô na live, você fica fazendo... Tá vendo, Marília, sem noção? Enfim, próxima pergunta. Portanto, tá bem? Ainda falando, né, sobre essas questões das linguagens ou das manifestações que são estigmatizadas mesmo, são deixadas de lado, né, pela maioria das escolas de dança dos institutos. Eu queria, Brisa, né, enfim, partindo para você. Bem, eu vi que você fez parte do Maloca Green, né, na época. Eu acho que a maioria da juventude de Salvador acompanhou e ficou, né? Nossa, meus amigos mesmo ficaram, meu Deus, que festa é essa? Enfim, e que foi um evento, assim, decente, né? Eu vi que eu achei também muito simbólico para a memória da música baiana, sobretudo para a memória do pagode baiano, né? E contou também com maravilhosas performances de dança, né? Que eu achei top. Enfim, na minha percepção, eu vejo que ações como essas colaboram para desestigmatizar mesmo, né? Para tirar esses estereótipos, né? De várias manifestações artísticas advindas das classes menos favorecidas, né? De nós, pessoas negras, de pessoas periféricas, LGBT, enfim. Como é o caso do pagode baiano, né? Enfim, eu acho que antigamente, talvez, o pagode se restringia à periferia, né? A pobre, né, era relacionado a isso. Então, enfim, claro que eu acho que tem origem, né, na periferia, mas eu acho que a gente também tem que ter cuidado, às vezes, com o adjetivo de marginal, porque quando a gente se apropria dele é uma coisa, mas quando as pessoas usam esse adjetivo de marginal para marginalizar a nossa arte, né, por exemplo, faço poesia marginal, eu faço, né, mas, assim, ressignificando esse lugar, né, enfim, então, hoje, por exemplo, o Malocagunha aconteceu no Solar Boa Vista, então o que antigamente era só, sei lá, era só aqui em Cajazeiras, era só no bairro da Paz, está em Brota, está no centro, está no teatro, está na universidade. Então, assim, lugares que, de uma forma estereotipada, né, são reservados a artes, enfim, superiores, né, a manifestações e a linguagens artistas tidas como superiores, entre muitas aspas. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse, né, sobre como o fato de levar, né, através dos nossos corpos, levar outras linguagens e outros estilos de dança para novos espaços, né, como isso pode se revelar também como um processo de emancipação social e até como você disse, né, como um processo de veículo, como um veículo político transformador, né? Como é que você pensa isso? Né? Existem várias discussões acerca do pagode e, ao mesmo tempo, às vezes o pagode é esquecido nesses lugares acadêmicos. Inclusive, Ian, que está assistindo, meu parceiro, que dançou comigo no Maloca Green,
pesquisa muito sobre o pagode baiano e como é que ele se desenvolve, né, dentro desse contexto. E assim, o pagode baiano, para quem está na minha faixa etária, fez muito parte da nossa vida, né? E faz parte também de uma característica soteropolitana. No Rio tem passinho, no Nordeste, subindo mais para cima, tem o brega funk, no Recife tem o brega funk, e a gente tem o pagode baiano. E às vezes as pessoas ficam buscando subterfúgios para poder falar de outras coisas, mas não falar do pagode baiano, né? E assim, eu fui convidada a dançar numa Loca Green e eu fiquei tipo super, meu Deus, a gente vai dançar numa festa que só vai tocar pagode, os pagodes que a gente conhece. Inclusive, Belly, muito obrigada, pode DJ Belly. E, enfim, e aí dentro desse processo, no processo de criação coreográfica para o Malta Green, a gente estava pensando muito, porque assim, a gente está dançando, mas quando a gente está dançando, a gente está pensando, a gente não está fazendo um passo por fazer um passo. E dentro do pagode existem várias linhas sutis de opressão e de manipulação da arte, né, para levar a gente a um lugar com que eles querem que a gente seja visto, né? Essa linha leva a gente para um lugar, bota a gente num lugar com que o branco quer que a gente seja visto. Em toda essa questão de hipersexualização e etc. e tal. Aí, nesse processo de criação com o Ian, a gente estava pensando, mas como é que a gente pode propor passos que digam coisas e que não precisa ser necessariamente o que o cantor da música está me dizendo. Como é que a gente pode trazer o pagode, dançar o pagode? A gente estava dançando o pagode de uma forma diferente, né? E aí, dentro desse processo, a gente também pensando figurino, pensando várias coisas. E aí, quando eu ia pedir conselho a algumas pessoas, as pessoas, por que você não bota um short curto e um top? E eu pensei, por que é tão óbvio me falar isso? Eu vou dançar pagode, eu vou precisar tá com o meu corpo todo exposto, com um mini short e preciso estar fazendo quadradinho de cabeça para baixo o negócio todo. Sem pensar, porque se eu estou fazendo isso pensando, é uma coisa. Se eu estou fazendo isso porque eu estou sendo condicionada a estar nesse lugar, é outra completamente diferente. Eu pensei, não, eu vou botar um shortão, quem quiser lutar que lute, né? Botei meu shortão, dancei de shortão, ninguém esperava, todo mundo estava me esperando para dançar de shortinho e fazer quadradinho a coreografia inteira. Se essa fosse a minha proposta, porque eu quis estar de shortinho para te dizer alguma coisa, e porque eu quis e eu escolhi fazer quadradinho a coreografia toda, é uma história. Outra história é eu ter usado esses artifícios, porque são artifícios fáceis, são as primeiras coisas que vêm na minha cabeça, são as primeiras coisas que eu penso em dizer. E aí, é isso. Pegar o pagode, a gente precisa pegar o pagode é nosso. A gente precisa pegar o pagode, que é uma coisa tão potente, são tantos corpos dançando pagode, são tantas potências, é ancestral, o pagode, a batida do pagode é ancestral. E a gente precisa resgatar isso e trazer, e se perguntar o porquê, o que é que a gente quer dizer com isso, aonde a gente vai chegar, o que é que a gente sente quando a gente dança pagode. E potencializar, se é uma potência, botar combustível nisso, sabe, para subir. E a gente ir para cima sempre. E é muito importante, inclusive, o pagode estar dentro da academia, ser levado à discussão, mas propor a reflexão para fora da academia também, né? Porque a gente está dentro da academia é para poder levar para fora. A gente precisa propor a reflexão para quem não tem acesso à UFBA, para quem não tem acesso à FUNSEB, para quem não tem acesso aos lugares
de acadêmicos aos lugares acadêmicos. As pessoas que dançam pagode precisam refletir também, entendeu? E aí, mesmo que seja no subconsciente, porque eu tô dancei lá, mas eu não disse, eu não peguei o microfone e falei, oi, gente, boa noite. Então, estamos aqui, a coreografia foi feita por isso. Até no subconsciente, inclusive, a dança age nesse lugar também, de pensar subconscientemente, pensar com o corpo. Enfim, é isso. Eu acho que não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas... Ai, desculpa, palavrão, gente. Perfeito, perfeito. Eu concordo, acho que corpo é discurso, e a trajetória também, né, que o corpo faz na dança, no pagode, enfim, é um texto também, né? Basta estar preparado para ler, basta prestar atenção para ler, né? Enfim, pagode não é alienação, né? Muito pelo contrário, é muita informação, né? Basta estar atento também e se colocar nesse lugar, né? De reconhecer o pagode. Enfim, também. Muito obrigada, Brisa. Pati agora, Patrícia Maria. Patrícia, enfim, também a partir da sua bio, né, a gente stalkeou as páginas do Belo Black e do Rastro Social, enfim. Ainda falando, né, sobre essas subdivisões da dança através das classes sociais, né, a gente, enfim, dividido, né? As linguagens artísticas são divididas também através das classes sociais. Eu acho que isso é uma maneira de controle também, né? Enfim, tendo em vista a classificação de algumas vertentes em superiores, né? Tipo, normalmente as clássicas são superiorizadas em detrimento, né, das versões ditas populares, que são inferiorizadas, né? E que normalmente, né, são advindas aí de pessoas negras, de pessoas, enfim, pertencentes às minorias sociais. Enfim, e a gente também observa, né, que justamente tem uma destinação das manifestações artísticas para determinado público, né, que é como eu ia falando, por exemplo, só pode ir numa seresta uma pessoa de classe média baixa, muito possivelmente negra e tudo mais, só pode ir num paredão um jovem, enfim, né? Então, essas delimitações, assim, né? Só pode ouvir Beethoven, né? Só pode curtir música clássica e ir a um concerto a pessoa de classe média alta, enfim, né? Enfim, essas destinações, né? Que são realizadas, assim, socialmente. Então, eu queria introduzir contigo essa discussão em relação ao direito à arte e, sobretudo, ao direito à dança, né? A gente viu que você promove a dança do ventre para mulheres negras, né? Sobretudo. Enfim, eu queria também que você falasse um pouco sobre a origem, rapidamente, se for possível, né? Porque eu acho que, como você mesma diz, né? O ato de levar a dança do ventre para mulheres negras retornando a essas mulheres, né, o que é nosso por direito, né? A comunidade negra, o que é nosso por direito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o direito à dança, o direito à arte, né, para todas as pessoas. Certo. Bom, primeiro, eu começo dizendo que a gente precisa lembrar que a dança do ventre, por que eu digo que é um retorno de algo que é nosso? A dança do ventre é uma dança africana. O Egito não fica em outro continente que não seja a África, e a gente se esquece desse detalhe. Né? Quando a gente estuda, quando a gente vai pesquisar mais a fundo essa dança, e, por exemplo, quando a gente começa a observar a proximidade de alguns movimentos, por exemplo, nós temos o samba no Brasil, nós temos o nosso chime, nós temos as movimentações de quadril de algumas danças em diversos países africanos que são muito próximos do que a gente faz na dança do ventre. Então, eu acho que a gente começa essa discussão, né, sobre essa questão do direito à arte, principalmente do direito à dança do ventre, pensando, inclusive, as mulheres negras, batendo nesse ponto. O Egito fica no continente africano, a gente não pode esquecer disso, certo? Então, assim, quando a gente começa a pensar nisso, né, e a gente vê o mercado da dança do ventre, por exemplo, como era há 11 anos atrás, era, sabe, você olhava
as pessoas que estavam fazendo dança do ventre no país, né? E aqui a gente não está falando de questão, né, de competência artística, né? A gente não está falando sobre isso. Você olhava e você só via uma representação de dança do ventre, né? Colocando aqui, que era de Jade para cima, em questão de tom de pele, por exemplo. Eram só mulheres brancas, né? Em sua grande maioria eram mulheres brancas que, de fato, estavam fazendo dança, estavam conseguindo ganhar algum dinheiro com isso e tal. Como eu falei, a gente tem conseguido mobilizar esse mercado, né, para esse acesso ao direito, de inúmeras formas, né? O Belly Black é um grupo que começou comigo e mais 5 amigas, né? Ângela Cheirosa, de Camaçari, chamou a gente para montar esse grupo, pensando, inclusive, nessa questão. E, no início, a gente fez uma coreografia em que a gente trazia as iabás, cada uma, não só as iabás, né, mas com referências aos orixás, né? E pensando nessa questão, né, desculpa, pensando nessa questão de representação dos deuses e tal, nunca houve problema em você representar as deusas gregas na dança do ventre. Nunca houve problema. É muito lindo você representar Artemis, Atena e tal. Nunca houve problema em você representar essas deusas. Mas quando a gente se propôs em fazer uma dança em que a gente trouxesse também a nossa ancestralidade para esse palco, a gente começou a mobilizar algumas coisas e também ouviu muita coisa. Por exemplo, ao bando de macumbeira lá do palco, enfim, coisas que a gente ouviu quando estava fazendo esse processo. Hoje, o Belly Black, ele ganhou um tamanho gigantesco, né? Gigantesco. Tomou o país e é o que a gente tem conseguido manter esse debate, inclusive dentro do mercado da dança do ventre, contratação de bailarinas negras nos cartazes. E, assim, uma coisa que eu comentei também com essa amiga minha é que a gente não pode dizer que há 11 anos atrás não tinham mulheres negras fazendo dança do ventre. Sim, tinha, até porque eu estou aqui para comprovar isso. Só que, assim, que espaço essas mulheres ocupavam? Quanto tempo essas mulheres conseguiam, de fato, ter acesso a isso? Quanto elas podiam investir? Porque a gente... dança do ventre é, de fato, uma dança cara. Quando você vai pensar em figurino, você vai pensar em maquiagem, você vai pensar em toda essa organização, acaba ficando inacessível. Então, o que a gente pode fazer para que essa dança, que é nossa, como eu já falei, chegue, de fato? Então, é isso. Primeiro, de uma certa forma, trazendo essa consciência. Gente, esse espaço também é nosso, certo? E ele é nosso por direito. Ele é nosso por direito. Então, a gente tem que ir mobilizando essas possibilidades de representação, certo? Para que essa dança chegue nas pessoas que precisam chegar e para que ela seja, de fato, o que prega, né? Que é uma dança para todas. Hoje a gente diz para todas as pessoas, porque também tem homens que fazem dança do ventre, né? Então, para que essa democracia realmente aconteça nesse espaço. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Realmente interessante. E muitas novidades, né? Também, embora coisas elementares, você falou várias coisas que eu não sabia. Acho que grande parte das pessoas, né, me fez refletir também que há estereótipos, né? Normalmente, quando eu via dança do ventre em cartazes, ou, enfim, até algumas apresentações públicas, normalmente eram mulheres magras, cabelo liso, moreno, né? Brancas, enfim. Então, isso é muito... Cabelo abaixo da linha da cintura, eu encontrei esse mercado. Imagine, o cabelo abaixo da linha da cintura. Meu cabelo já foi abaixo da linha da cintura, inclusive algumas pessoas que me conheceram lá atrás sabem disso.
E também tem esse choque, o momento em que eu decidi cortar o meu cabelo na dança do ventre, né? Quando você vê a pessoa no palco, houve alguns estranhamentos. Eu sei que houve alguns estranhamentos, mas agora, com esse processo, a gente está conseguindo fazer com que, por exemplo, em concursos de dança do ventre, a gente não receba mais pontuação baixa por conta do cabelo. Sim. Né? Porque a gente tem um quadril mais largo, tem pessoas que davam pontuação mais baixa porque a saia ficava maior à frente e menor atrás. Então, dava pontuação mais baixa por conta de figurino. Né? Então, essa questão do corpo da mulher negra na dança do ventre, né? Isso ser respeitado de fato, com todas as estruturas que ele pode oferecer, magro, gordo, alto, baixo, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo cacheado, enfim. Né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Enfim, então, agora vamos abrir um momento para as pessoas colocarem aí as esperadas perguntas. Atentas aqui ao bate-papo, já temos uma pergunta, que é de Nick Bastos. Como contribuir para tornar os espaços acadêmicos muito mais acessíveis para mulheres pretas, né? Enfim, eu direciono aí a uma das três intermediadoras que quiserem começar. Está aqui no bate-papo a pergunta, se vocês quiserem falar. Bom, como eu falei ainda agora, uma das coisas que a gente já vem fazendo são essas questões dos setoriais de danças, né? A gente atualmente está com um grupo de pessoas pretas no setorial de dança, né? E o setorial também de teatro, que é o Fórum Nacional de Arte Negra. Então, lá dentro, a gente vem discutindo essa questão da sobrevivência das epistemes pretas dentro desses espaços. Então, é muito importante que as pessoas que estejam lá dentro estejam pensando nessa sobrevivência e nessas portas abertas para as outras pessoas. O setorial discute vários âmbitos, para além da academia, mas também essas questões de como que a gente se articula também nas escolas públicas, né? Porque a questão é bem antes, né? Muitas das vezes a gente não tem essa oportunidade dentro da própria escola pública, como eu falei inicialmente, às vezes não tem o ensino da dança afro, como não é obrigado agora nessa atual conjuntura política. A Lei 11.645 já é uma forma de você ter conhecimento com o ensino das artes negras, com o ensino das manifestações de matriz africana. Então, esse já é um caminho anterior à faculdade, porque é um espaço público também, né, do pensamento educacional do corpo. E lá dentro também a gente vem fazendo esse enfrentamento que já acontece há muito tempo. Então, é muito importante que pessoas pretas, mulheres pretas, homens pretos, comecem a ocupar esses espaços também, né, para que não seja um espaço totalmente embranquecido, porque é muito mais difícil de você adentrar, porque às vezes entre, sei lá, 20 professores brancos, tem um que vai discutir a questão negra e que ele vai ver a importância de ter outras pessoas negras lá dentro, e aí vai ser esse que vai abrir a porta para você entrar, né? Quando acontece, que foi na questão do meu caso, senão eu não teria entrado no mestrado, não teria realizado minha pesquisa, e agora também com a professora, a doutora Amélia Conrado, que também está lá dentro, né? A professora Inancira está, mas não está como professora do programa, ela é professora convidada. Então, na escola de dança, a gente tem pouquíssimas pessoas na área de pós-graduação como professoras. A gente só tem a Amélia e agora a gente tem a professora... esqueci o nome da outra professora, gente, às vezes eu esqueço. Mas a gente tem a outra professora... Me lembre aí, meninas, vocês... Marilza, justamente. Só que a Marilza está na parte da graduação, ela ainda não está na parte... Mas é uma nova professora também que entrou, e a gente tem o professor Denis Neves, que também está nessa parte de danças populares.
Mas falando em mulheres negras dentro da área da pós-graduação, que pode contribuir com a pesquisa de outras pessoas pretas lá dentro, a gente só tem a professora Amélia, porque a professora Marilza, ela ainda está fazendo doutorado agora, né? Então, é uma das possibilidades que faz com que a gente não esteja lá dentro, porque se você não é doutor, se você não é mestre, você não pode estar fazendo parte do programa e nem pode estar também orientando outras pessoas com as suas pesquisas. Então, é muito importante que a gente comece a ocupar esses espaços e fazer também com que essas outras pessoas que estejam lá vejam a importância sobre isso. Porque o que a gente tem feito lá muito é alianças com as outras pessoas não brancas, não pretas, para elas entenderem a importância de orientar, por exemplo, mesmo o Jadiel, o Jadiel Ferreira, ele foi orientado por outra professora, que não é da área culturalista, e ele também nem fez a pesquisa dele dentro dessa área. A gente tem também a Val Souza, que foi uma outra pesquisadora que fez um mestrado dela na pesquisa de criação, e não foi com uma professora negra, mas teve uma professora que, por sorte, quis pegar o projeto dela, né? Porque muitas das vezes tem milhões de projetos que chegam lá e são barrados, né? Como no doutorado mesmo eu tentei fazer o doutorado, não consegui passar porque a professora que quis me orientar e que falou, não, eu tenho vaga, vem, ela mesmo pegou e barrou o meu projeto. Ela foi a única que me deu nota baixa no doutorado e eu não consegui entrar. Então, tem muitas dessas questões políticas, né? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas que vêm fazer pesquisa aqui são pessoas de São Paulo, né? Pessoas do Sul, e a gente tem pouquíssimas pessoas que são do Nordeste que vêm para cá, para a faculdade de dança. Então, a maioria da gente vê, das pessoas que estão aqui, são pessoas de fora e da área sulista, né? Que vêm fazer a pesquisa aqui e, claro, que tem uma identificação com as professoras que também são sulistas. A maioria das professoras que a gente tem na pós-graduação e na graduação da Escola de Dança também são desse eixo Rio-São Paulo. Então, é muito complexo conseguir espaço sem ter essas pessoas abrindo essas portas. Então, o mais importante é a gente também exigir, como o setorial está fazendo agora, exigir esses espaços, exigir a sobrevivência a partir dessas leis, que são poucas, acho que garante, né? Parece que agora a gente teve a questão da lei de cotas para pós-graduação revogada. A gente perdeu, mas agora parece que voltaram atrás e barraram essa revogação. E, novamente, a gente passou a ter cotas para as questões raciais, para as questões das pessoas com necessidades especiais. Mas é sempre muito difícil, né? A partir de qualquer movimentação política, a gente pode tomar uma rasteira e perder os espaços, como foi uma questão dessa aí do último ministro da Educação, que deu essa rasteira na gente, né? Entendendo que não era importante essa questão de cotas para as pós-graduações. E aí teve um juiz lá que barrou essa revogação e agora a gente está novamente com essas possibilidades de adentrar esse espaço a partir das cotas, já que a gente não tem as mesmas oportunidades, né, de sociais para estar nesses espaços. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é estar também nesses setoriais, fazendo parte desses setoriais, fazendo parte dessas reuniões, dessas organizações políticas e pressionando a faculdade, né, para que para a gente ter acessibilidade, porque se a gente não estiver pressionando, se tiver um pequeno grupo lá pressionando as pesquisas e as epistemologias pretas para estar lá dentro, fica mais difícil. Então, a gente, enquanto graduação, ou até mesmo antes da graduação, porque a gente, quando é graduação, a galera trata a gente como se fosse ninguém, né? Você não é ninguém na graduação. Enquanto você não entra, você não vira pesquisador, você não é ninguém. Então, durante muito tempo, eles nos fizeram pensar assim. Mas a gente tem que mudar esse pensamento e começar a exigir, né? Desde a graduação, desde o momento, até antes da graduação, começar a exigir os programas, os colegiados, para que tenha
essa abertura, né, e essa possibilidade dessas pesquisas estarem lá dentro. Sim. Sim. Muito obrigada, mestra Dandara, por esse esclarecimento, por essa resposta. Tem mais perguntas aqui no bate-papo. Aí as convidadas, né, se sintam à vontade para ver quem vai responder, porque as perguntas não têm um nome direcionado até agora. A segunda pergunta que Nick Bastos fez já foi respondida, né, por mestra Dandara, que era quais as redes existentes na UFBA que já fazem esse trabalho. Acredito que a resposta conseguiu contemplar essa pergunta também. Então, passo aqui para a pergunta de Janine Souza. Onde consigo encontrar essas comunidades de dança de acesso a pessoas externas à UFBA? Existe alguma indicação? Basta você ter uma recarga ativa e ligar para o Skype. O Skype preparo chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Ligue para 0800. Pode responder. Eu pensei aqui algumas possibilidades. Talvez seja o PIBID, tem o PIBID de dança, que tem essa questão de diálogo externo com as escolas, né? Mas aí eu não sei muito bem como funciona a questão do PIBID, se esse diálogo é feito diretamente pela universidade. Eu acho que é feito diretamente pela universidade, mas talvez seja válido procurar saber, entendeu? Uma das indicações que eu poderia dar é o PIBID de dança. Ou é o próprio PIBID da UFBA. E o próprio PET, né? Nossa. Ótimo, gente. Também que são abertas para quem é de fora, né? Aos finais de semana e algumas de tarde. Que são abertas para quem não faz parte da academia. Sim. Eu sou um MP, né, dentro da UFBA, então ainda tô caçando as informações assim para dar, mas aos sábados tava rolando aula para quem é de fora, com várias técnicas diferentes. E é de tarde também. Só chega lá, né? Ok, muito obrigada. Temos também a pergunta de Maria Fernanda Cardoso. Ela diz: boa noite, gostaria de perguntar se há espaço para os corpos das mulheres negras nas danças clássicas, como o balé, e como esses corpos são vistos nesse tipo de espaço e nesse tipo de dança. Eu fiz balé na FUNSEB, e balé é uma técnica que violenta muito o corpo, né? E não dá para poder receber o corpo de mulheres negras. Desde o cabelo até o formato da bacia, né? E assim, como eu estudei nesse lugar específico, e eu só posso falar desse lugar específico, eu fico um pouco restrita, né? E suspeita para falar, porque as professoras e os professores que eu tive, por reconhecerem que aquele lugar era ocupado por meninas negras, adaptavam a técnica a aquele tipo de público, né? Então, o coque alto, era afropuff é tipo um rabo de cavalo, né? Pequenininho. Podia fazer com afropuff. A Aztec, toda a aula era toda adaptada para aquele público específico. Porém, eu tenho amigas que fizeram balé em academias particulares, e aí o processo foi completamente diferente, né? No sentido de se automutilar, para poder se adequar à técnica, se martirizavam muito, porque não conseguiam fazer um mandeol perfeito, ou porque o coque não ficava certo, e aí as amigas riam do coque que não estava certo, que precisava estar rente, esse tipo de coisa. É isso. Eu vou dar uma contribuição para as duas perguntas.
Eu fiz balé clássico, né, desde os meus 15 anos, 15, 16 anos. E hoje em dia você vê, tem até um rapaz lá na escola de dança que faz super lives aí, que é o... Meninas, me lembra o nome dele, que eu sempre esqueço. Uma pessoa que hoje eu tô com a memória assim, mas ele faz sempre, ele tá fazendo live sobre o corpo negro no balé clássico, que é o professor de balé lá da escola. Como vocês lembram o nome dele aí? Alguém? Já já eu lembro e eu falo. Então, assim, assistir essas lives dele é muito importante porque ele fala com mulheres do mundo inteiro que fazem balé, e ele está trazendo uma discussão muito importante sobre isso, né? E, inclusive, ele falou com mulheres negras que estão nos balés super importantes da vida. E, tipo assim, hoje em dia, a própria fundação, né, a própria escola, a FUNSEB, a escola de dança, ela tem uma ligação com a UFBA. Antigamente, a escola de dança, porque eu também fiz a FUNSEB, né? Na minha época, a FUNSEB era uma briga com a UFBA, porque quem pensava não dançava, quem estava na universidade não dançava, só quem dançava era quem estava na FUNSEB, tinha aquela briga, né? E era separado porque as pessoas realmente faziam uma questão de tipo assim, quem dança não pensa, quem pensa não dança. Tinha essa questão desse dualismo. Hoje em dia você já vê, né? Depois da passagem da professora Betty Rangel na escola, teve muito mais aproximação com a FUNSEB e a escola de dança. Até a própria formação da FUNSEB mudou muito, porque na minha época não existia projeto, a gente não aprendia a escrever projeto, não tinha outras modalidades de ensino que tem hoje, né? Então, para quem quer que de fora e quer adentrar nesses espaços que estão mais próximos, a própria FUNSEB é esse espaço que hoje em dia está muito mais próxima da UFBA, né? Inclusive, Brisa é uma pessoa que estava lá na FUNSEB e ainda está, né, na FUNSEB e agora está na escola. Eu sou uma pessoa também que passei pela FUNSEB, porque a FUNSEB ela é essa comunidade que ela comunica com o mundo inteiro. Muitas pessoas que passam pela FUNSEB, porque o curso é maravilhoso. Então, antes de chegar na UFBA, porque realmente na UFBA é um espaço mais que você já tem que chegar com essa bagagem, ainda mais agora que não tem mais as aptidões, né? É muito complexo você chegar na UFB e achar que você vai aprender a fazer o balé lá, que você vai aprender a fazer certo tipo de dança lá, porque realmente a escola de dança está com um outro tipo de articulação, né? Ela trabalha ainda essa questão do corpo, a questão do preparamento físico, mas ela está muito mais voltada à questão da dança enquanto área de conhecimento, né? Enquanto relacionar a dança dentro de, e até mesmo enquanto reconhecer a dança como área de conhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas, quando fala que a gente faz dança, as pessoas acham que a gente vai lá à escola para dançar forró. Então as pessoas não se dão conta que a gente vai lá para ler livro de filosofia, para ler livro de matemática, ler livro de física, de neurociência, e relacionar tudo isso com a dança, de política. Então, é bem importante que a gente esteja atento a essas possibilidades da dança, né? E esse crescimento que a dança vem tendo. Outros espaços também, a gente tem muitos bailarinos que são da UFBA, mas que também têm os seus projetos, como Bruno de Jesus, né? Tem a Cia Ponto Arte, tem muitos grupos de dança que estão nas comunidades, né? E que têm um pensamento muito forte e que estão pensando a dança fora da faculdade, mas que também começam a fomentar esse espaço e a entender mais ou menos como é que estar dentro da UFBA, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi as duas perguntas. Daqui a pouco eu lembro o nome do menino e aí eu falo, que é justamente para vocês darem uma vista nessa questão do balé, né? Que tem muito balé em vários lugares. Eu acho que hoje em dia a gente, com essa questão da globalização, a gente vê milhares de corpos negros que quebraram todos esses paradigmas de questões, como a Brisa colocou, de questões corporais, de questões canóticas, que são completamente quebradas. Hoje em dia a gente vê que os bailarinos negros, eles são maravilhosérrimos, que eles podem fazer o que eles quiserem, dizer que eles têm um corpo ótimo, uma ponta ótima. Esse negócio agora de TikTok, esses grupos assim que a gente vê na internet, toda hora eu recebo um vídeo de uma pessoa do balé clássico negra e que é maravilhosérrima e que está alcançando todos esses espaços, né?
Não é que o racismo ainda não tenha algum atravessamento na vida deles, tem. Mas a gente vê que hoje em dia a coisa é bem diferente do que um tempo atrás, que essas questões fenótipas era uma trava e uma impossibilidade, né, para os corpos negros. Então, a FUNSEB é um bom lugar, e a depender do professor, né, tem muitas ebatecas também, que a gente tem professores negros, a gente tem o Balé Jovem, né, aqui em Salvador, que é lá com o professor Matias, e que ele foi também da companhia de balé O Corpo, é um ótimo professor. Então tem muitos espaços para quem quer fazer balé e quer seguir por esse caminho aí. Massa, massa. Muito obrigada, né, por essa... Mais alguém quer falar alguma coisa? O nome do rapaz é Gego Anunciação. Gego, isso mesmo, Gego. Gego Anunciação. Só isso. Já Isso. fica a indicação aí, né, para quem quiser seguir e acompanhar também o Gego Anunciação. Acho que é isso mesmo, não abertura de caminhos, como vocês disseram, né? Os caminhos foram mais difíceis, as estradas já foram mais difíceis, e hoje em dia, por pessoas que vieram antes, a gente tem um caminho que se estabelece de forma um pouco mais fácil, mas existem ainda muitos obstáculos, e vocês são hoje referências, né? São hoje pessoas que estão também abrindo caminhos para que próximas gerações tenham ainda menos dificuldades, encontrem ainda menos esses obstáculos causados pelo racismo nessa esfera da dança. Temos também aqui outras perguntas. Eu vou perguntar logo duas, e aí vocês desenvolvem. Nick Bastos pergunta quais dicas vocês dariam para quem acabou de ingressar na universidade enquanto mulher negra. E Fernanda Vitória parabeniza a todas pelas falas, pelas histórias, e gostaria de saber uma experiência sobre maternidade, né? Como é para mulheres pretas com filhos se manter dentro da dança. Lara caiu. Conseguiram escutar? Sim, uma só. Deu uma travada aqui no meu celular. Sim. Eu vou repetir, então. Essas são nossas últimas perguntas para quem se inscreveu, né? Muito obrigada por quem mandou perguntas, por quem escreveu perguntas, mas infelizmente a gente está nos nossos últimos questionamentos para se encaminhar para o final. Nick Bastos pergunta: quais dicas vocês dariam para quem acabou de ingressar na universidade enquanto mulher preta? Fernanda Vitória parabeniza vocês pelas falas e pelas histórias e gostaria de saber como é para mulheres pretas com filhos se manter dentro da dança. E Janine Souza pergunta sobre o ingresso na dança de forma tardia. Então, hoje em dia, embora seja muito complexo, tem a creche, né, da UFBA, que ela parece que é só até 4 anos, né? A gente é bem complexo, assim, porque eu tive Ianô, eu levei Ianô para a escola de dança, ela tinha 7 anos de idade, então eu tive a sorte de, tipo assim, ter professoras que não tinham problema em que eu levasse ela para a escola, então ela fazia as aulas junto comigo, ou então ela ia, né, na época a professora Dulce Aquino era diretora da escola, e aí cada uma pegava ela um momento, ela entrava na escola e ali ela era muito bem recebida. Eu lembro que Dona Vilma, que era uma funcionária da escola, né, que ela dizia, é minha melhor amiga, mãe. Então, assim, eu chegava lá na escola e a Nô estava como se fosse numa creche, né? Mas não são as mesmas realidades, né? Eu acho que pensar na própria maternidade enquanto um processo de criação para a dança,
mas pensar nisso enquanto um lugar de potencialidade, né? Porque já que a gente vem de uma matriz, a gente está gerando sempre coisas, e pensar em todo esse matriarcado de onde a gente vem, né, das matrizes africanas, do candomblé, da própria capoeira, mas pensar em isso como uma fonte de alimento, eu acho que isso é muito forte para as mulheres que são mães, pensarem em suas trajetórias, né, e como que o filho pode ser essa própria influência geradora, né, de possibilidade para continuar, porque tem muita dança aí nessa gestação, tem muita dança aí nessa amamentação, tem muita dança nesse processo de criar o seu filho e ver ele crescendo, né? A partir do momento em que a gente entende a África como um dos lugares que mais valorizam a mulher e a mãe preta, né? Dentro dessa formação social. Então, pensar nessa questão da autoestima, não deixar de se cuidar jamais, porque a gente cuida muito dos filhos, a gente tem uma sociedade que as mulheres elas são sempre deixadas de lado, são sempre deixadas para trás, nunca a necessidade é pensada para as mulheres, nunca é pensado as mães, então nunca pode deixar de se cuidar, né, de cuidar mentalmente, porque a gente não tem também uma sociedade que pensa a saúde mental das mulheres. Então eu tive muita dificuldade quando eu parei sozinha e fui morar numa cidade super racista que foi Brasília. Então eu saí de casa com 20 anos de idade, nunca mais voltei da minha terra. Então os meus amigos, eu fiz família em outros lugares, se relacionar com essas pessoas que entendem a maternidade, que potencializam essa maternidade, enquanto esse processo criativo de dança, enquanto esse processo influenciável de dança. A escola de dança hoje, ela não pensa no corpo enquanto aquele corpo técnico, né, que é só o balé clássico, então que ele tem que saber uma dança. Hoje em dia, as danças, elas têm muitas possibilidades, inclusive para as pessoas que nunca dançaram. Por isso mesmo que a gente não tem mais o teste de aptidão, né? Antigamente você tinha que fazer igual o desenho, por exemplo, você vai fazer concurso para desenho ou então artes plásticas, você tinha que fazer uma prova específica para entrar lá dentro, porque se você não soubesse fazer certos passos ou certas danças, você não conseguiria entrar. Hoje em dia, a escola de dança não é mais assim. Então, para as pessoas que estão iniciando na dança e que nunca fizeram dança e que estão pensando nesse espaço, eu sugiro que vá para a FUNSEB ou que entre outros grupos que possa atender essa sua necessidade de pensar outras danças. Mas lá dentro da escola de dança, da universidade, a gente vai trabalhar muito com o processo criativo, vai trabalhar com essa introdução nas danças populares e no conhecimento dessas danças populares e danças afro como um processo de identificação do seu corpo, né? Então é muito importante que você entenda as suas referências para poder você fazer escolhas mais consistentes. Mas pensar que a dança, muitas das vezes a gente acha que eu nunca fiz dança. A dança está com você desde quando você navegou a primeira vez para chegar ao útero da sua mãe. Então, eu tenho pesquisas hoje em dia que eu desenvolvo que está falando justamente disso. A dança, assim como a capoeira, a ginga, ela nasce desde o momento em que a gente navega para o corpo da mãe, ó, porque a gente está lá com o movimento da cobra, fazendo essas ondulações. Então, são essas influências que a gente vai trabalhar na escola de dança para potencializar a questão da criatividade na cabeça de vocês. Então, é isso que eu queria contribuir com essas perguntas agora. Perfeito, perfeito. Bem, gente, fechando o nosso bloco de perguntas, o que a mestra Dandara falou, dá o tom, né, do nosso questionamento final, né? Enfim, a gente vai finalizando. A conversa tá gostosa, mas, enfim, fala-se, né, que eu na capoeira, eu já escutei por uma mestra, né, que a mulher negra, ela nasce mandingueira ou ela torna-se mandingueira, né? Eu ousaria dizer que talvez algumas mulheres negras, como a senhora acabou de falar, mestra, elas nascem dançarinas ou tornam-se dançarinas, né, que é pelo que eu pude compreender. Enfim,
justamente pela capacidade de contornar e de desfazer, né, os ordenamentos da sociedade machista, misógina, racista, dando um novo ritmo, né, às nossas vidas. Então, nesse sentido, para finalizar, eu queria que vocês dissessem, né, de que modo a dança funciona como um processo de cuidar de si, processo de cura e de resistência, né, também. E eu acrescento ainda, né, como a gente falou no início, em algumas religiões, como a gente pode citar como exemplo mais próximo o candomblé, né, mas também várias outras, nós temos deuses que dançam. Então, poderia ser a dança também, né? Uma intérprete ou até uma interlocutora entre o Orum e o Aê, né? Seria a dança para vocês, né? Também um elemento de transcendência espiritual. Então, é isso, né? Qual o impacto da dança na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual de vocês? Para finalizar. Então, eu comecei na dança com uma professora que trabalhava exatamente com essa vertente, né? A ideia da dança do ventre enquanto cura para o feminino, né? Então, inúmeras coisas foram sendo ensinadas para mim também dentro desse processo, né? Então, como a importância de me olhar no espelho, por exemplo, né? E de me olhar no espelho de uma forma que eu me acolhesse também, né? Não me olhar no espelho para tentar ser outra pessoa de uma certa forma. Então, assim, eu acho que a dança ela tá na minha vida, assim, junto com as outras artes, realmente para me manter pulsando, para me manter viva, para me manter caminhando, para me manter nos espaços em que eu ocupo. E dentro desse processo, que é uma coisa que eu sempre falo também, ela não deixa de ser um ato político. Eu costumo dizer que a minha dança é um ato político. E ela ser um ato político, para mim, também é um processo de cura, que é o fato de eu me reconhecer enquanto mulher negra, me construir dentro desse processo e ocupar o espaço da dança do ventre, pensando nesse recorte também, tendo esse propósito. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Patrícia. Até a próxima. Quem vai? Vou pegar a dança como cura em 2 momentos, assim. Um momento foi cura em várias fases da vida, mas, assim, esses momentos, assim, que eu acho que pontuar agora seria interessante. Eu desenvolvi cifose, que é quando você anda assim, com o peito para dentro, porque eu precisava me esconder e me invisibilizar no espaço onde eu estava. Então, eu andei assim por muito tempo, com vergonha de quem eu era, e para ninguém me perceber, para ninguém apontar em mim coisas e me falarem coisas. E quando eu entrei na dança, eu comecei a expandir meu peito, a me posicionar. Então, a dança curou isso em mim, no sentido de agora você precisa se impor. Você é você, você fala como você, e você não pode deixar que as pessoas façam isso com você, que é você deixar de existir por causa do olhar do outro, né? Enfim, e aí essa questão da quarentena está intensificando muito os sentimentos, né? E aí, quando eu soube dessa roda, eu comecei a ficar muito ansiosa quando eu soube desse encontro. E aí eu entrei em um surto de ansiedade. E aí eu, meu Deus, ansiosa. Eu passei um dia muito mal, assim, ansiosa. E aí eu peguei, botei uma música e comecei a dançar. E aí eu comecei a trabalhar o autocontrole com a dança.
E dança é diálogo, é você dialogando com você, é você dialogando com a natureza que está em seu entorno, é você dialogando com o outro. A dança é comunicação, né? Transformação e posicionamento. Então é isso. Acho que dança foi cura para mim nesse sentido. E dança foi muitas coisas para mim. Muito obrigada, Brisa. Muito obrigada por compartilhar. Mestra Dandara, para finalizar. Então, eu, desde muito cedo, a dança, para mim, me salvou de muitas coisas, né? Me salvou de uma vida marginalizada, me salvou de uma possível depressão, e atualmente, né, nessa questão que a gente está atualmente do confinamento, eu passei praticamente 2 meses de cama, né? Eu tive um processo de ansiedade, né? Onde eu sentia muita falta de ar, sentia dor no peito e sentia todos os sintomas de uma pessoa que está com algum tipo de doença, né? Eu passei por um processo de ir para o hospital. Hoje mesmo eu peguei o último resultado do exame, e mesmo os exames dando tudo normal, eu descobri que eu estava com bolhas no pulmão e que isso é causado muito por essa questão de tristeza. E eu passei esses 2 meses sem poder ficar sozinha, sem poder dormir sozinha. Os amigos que estavam aqui em casa sempre me auxiliando. Eu fiquei esses 2 meses sem treinar e sem fazer nenhuma atividade, porque o meu corpo chegou realmente a adoecer. E tudo isso, e eu vejo que isso é uma questão coletiva, muitas pessoas estão ficando com um transtorno de ansiedade e com uma possível depressão, justamente porque a gente vive numa sociedade que não trabalha a mente, e nesse momento de confinamento, as várias crises do racismo, vários processos de atravessamento, vários tipos de amarguras que a gente vai tendo durante a vida inteira, principalmente essas questões raciais, é um momento crucial em que elas vêm à tona no corpo com um processo somático. Então, para mim, foi muito difícil esses 2 meses, né? Ficar de cama, não conseguir levantar, não conseguir sentar. Eu sentava e eu tinha muita falta de ar, e eu achava que eu estava com a Covid ou que eu estava com alguma outra tipo de doença séria, até descobrir que era esse processo de ansiedade que foi para a última instância, né? Foi preciso fazer várias chapas do coração, do pulmão, vários exames de sangue para entender que eu não tinha nada, né? E eu digo que meus amigos foram muito importantes para mim, né? Eu não conseguia ler um livro. A última live que eu fiz, que a Jaise me chamou, assim, eu estava começando a levantar, né? Hoje eu tô mais equilibrada, mas ainda assim continuo com essa coisa de estar sendo auxiliada pelos amigos, de se revezar para dormir comigo, por questões de muito medo. Medo é um medo que acompanha a gente o tempo inteiro. E a capoeira, vendo a capoeira enquanto esse lugar de dança, foi ela que me encorajou assim a retornar, né? Porque passar um mês deitada sentindo coisas que são psicologicamente projetadas sobre o seu corpo, me tirou todo o potencial que eu vinha treinando de anos, né? Então, de repente, eu não conseguia fazer uma bananeira, eu não tinha fôlego para fazer nenhuma atividade física. E se realmente não fosse essa construção de família preta, que a gente tem esse entendimento de amigos que estão sempre ali dando aquela força, e se não fosse também a capoeira, hoje em dia eu fiz meu segundo treino nessa semana, né? Eu voltei, tem um segundo treino que eu faço e que eu consegui fazer 12 minutos. Aí eu estou treinando um dia sim, um dia não. Ontem eu treinei, hoje eu não treinei. Mas aos poucos eu estou trazendo para mim essa nova corporalidade da firmeza, assim, né? De
conversar com a mãe, desfazer muitas mágoas, conversar com os filhos e tentar realmente tratar esse corpo a partir do movimento. Então, eu tive essa vivência muito real esses últimos 2 meses e que foi muito complexo para mim, né? Porque eu nunca imaginei que a minha cabeça me tornaria uma pessoa tão frágil. Eu não sabia o tanto de fragilidade que a gente tinha. A gente sempre escuta a vida inteira porque você é uma mulher muito forte, porque você é uma mulher guerreira, que você é isso, que você é aquilo. E nesse momento que a gente vê o quanto qualquer um de nós está suscetível a um problema psicológico, a uma somatização de dores, porque ser mulher negra nessa vida é muito difícil, a gente é atravessada por dores o tempo inteiro. Às vezes a gente lê um livro de Angela Davis e é muito difícil você não sair chorando, você lê, você encontra a sua realidade racista de matarem pessoas pretas, né, dos policiais que tratam as pessoas pretas e que matam, e desse sistema que é posto para matar a gente o tempo inteiro. Então, é muito difícil que, num momento desse, como o confinamento, que a gente não somatize dores e que a gente não entre num processo de adoecimento. Então, para além do movimento da capoeira, os meus amigos, né, companheiros, foram muito importantes para esse meu momento de reabilitação, porque senão eu não conseguiria, né? E aos poucos eu venho trazendo essa coisa de gingar novamente, de desviar de todos esses processos e de, aos poucos, restabelecendo a minha cabeça, de trazer, né, a minha cabeça para esse lugar de sanidade mesmo, de sanar esses problemas. Mas foi muito difícil passar 2 meses de cama. E eu agradeço muito todas as pessoas que estiveram comigo, porque sem os amigos eu não conseguiria. Ai, perfeito, gente. Respirando aqui, eu agradeço de verdade, assim, estou ainda buscando o ar, né, para digerir todas as informações aqui que a gente, enfim, trocou. Eu também estava um pouco insegura, eu estava, na verdade, um pouquinho insegura para mediar a mesa, não curto muito aparições através de live, mas, enfim, eu me senti muito confortável, sobretudo, assim, quando a gente deu início, né, pelos compartilhamentos mesmo, assim, né, pela troca de experiência, assim, por eu estar reconhecendo também em outras pessoas muitos dos traços, acho que a maioria das pessoas que assistiu compartilha, né, acho que a maioria das pessoas são mulheres e são negras e compartilha das mesmas vivências, dos mesmos questionamentos, né? Enfim, dos doces e dos amargos que a gente trocou aqui nessa conversa. Mas, assim, saio renovada, saio de peito tranquilo também, assim, sabe? Com mais fôlego para seguir em frente. E enfim, queria agradecer em nome do PET Letras mais uma vez, né, a oportunidade de vocês estarem, enfim, participando, né, tanto as pessoas que estão intermediando quanto as que estão assistindo, doarem 2 horas aí, a gente sabe que o tempo virtual é outro, e eu agradeço, né, por tirarem esse tempo aí na quarentena para participar com a gente, se esforçarem, se prepararem e trocarem tanto do íntimo de vocês, né? O PET Letras, enfim, faz questão e está sempre atento. A gente já trabalhou com o professor Jadiel e, enfim, a gente faz questão, né, de trabalhar com as linguagens, e a dança, para nós, realmente é algo, enfim, transcendental, muito importante. Se alguém quiser fazer uma consideração a mais, tá aí, e se não, a gente vai concluir. Agradeço a mestra Dandara Baldez, a Brisa Okun, a Patrícia Maria, todas 3, né, pela mediação, pelo partilhamento. Se alguém quiser dar mais alguma colaboração, apareçam agora, pessoas. Eu quero falar rapidinho, agradecer e dizer que Mari foi linda, falando aí que estava um pouco insegura no começo, mas perguntas brilhantes e estava super bem. Sua mediação foi maravilhosa, Mari. As falas de vocês também, Brisa, Dandara e Patrícia, foram maravilhosas, muito tocantes. Me sinto honrada de ter essas presenças aqui tão fortes.
no nosso xirê. E é isso, né? Deixar uma mensagem de agradecimento a vocês, como o Mari já falou, por esse tempo aqui partilhado. Acho que nosso xirê é sobre isso que a gente conseguiu partilhar aqui e sentir de verdade essa energia. E dar um recado também para quem já acompanha o Odu. Está acontecendo encontros toda segunda, quarta e sexta, então fiquem ligados no Instagram do Pet Letras UFBA para acompanhar as nossas próximas programações, que a semana que vem está cheia também e também com coisas maravilhosas. Temos também uma playlist no Spotify chamado Odu Permanecemos Vivos, para quem quiser lá seguir. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, acompanhem. Essa conversa nossa também vai ficar registrada em YouTube. Então, para vocês que estiveram aqui, que gostaram e querem indicar essa mesa para outras pessoas que não puderam estar aqui, vão poder também pegar esse link e enviar posteriormente. E o último recado que eu tenho é que para quem se inscreveu através do nosso formulário, o WhatsApp do Pet Letras UFBA enviou um formulário de avaliação, que, como uma das petianas, Sofia, falou no início, é muito importante para a gente que vocês respondam, porque o Pet Letras é um grupo da universidade, é um projeto da universidade, e a gente precisa mostrar, né, que seguimos vivos, que permanecemos vivos, como é o nome dessa nossa edição do Odu. Então, quem puder responder a avaliação, a gente fica muito grata. E muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui, a vocês convidadas e a Mari pelas perguntas. Super. Olha, quem quiser mandar beijo, a hora é agora, viu, gente? Quero mandar um beijo aí para minha mãe que está assistindo. Meninas, quem mais? queria agradecer muito a todas vocês pelo convite, pelo partilhamento, por essa brincadeira, por esse xirê. É muito importante num momento como esse, né? A gente fazer encontros, trocar conversas, porque também é um processo de fortalecimento das mentes e de projetar coisas futuras na nossa cabeça, né? É muito importante que nesse momento a gente esteja plantando, semeando muitas coisas para que a esperança esteja sempre muito vigente nas nossas cabeças, né? Então, eu quero agradecer muito pelo convite, agradecer as meninas, todas aqui presentes, e é isso, quando precisar, sempre eu estou aqui, e queria desejar uma boa noite e um equilíbrio, né, que a gente todas nós tenhamos equilíbrio, né, que os orixás consigam mandar muita força para a gente nesse momento de confinamento. Eu também quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando. O Pet Letras é um grupo que é caro para mim, né? Como ex-graduanda de letras, né? Agora doutoranda. Então, assim, eu quero agradecer muito pelo convite também, pela conversa dessa noite. Muito obrigada, Paty. Obrigada, Pet Letras. Então é isso. Novamente, vou agradecer também, gente. Muito inspirada e muito honrada pelo convite, pela partilha. Obrigada a todo mundo que está assistindo, as mediadoras também maravilhosas. Muito obrigada por tudo. Boa noite para todo mundo. Boa semana e boa vida, né? A gente precisa de muita vida na vida. É isso. É isso, minha gente. Uma boa noite para todas. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, tchau.